Fala, meu futuro paciente, você que tem volume nas mamas e é homem, se preocupa, né, dos seios em homens, ou seja, ginecomastia. Você que quer resolver esse problema, isso te incomoda, senta aí, é exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje. Aqui vocês estão tendo contato, Dr. Daniel Botelho, cirurgião plástico, tem mais de 10 anos que eu viajo o mundo atrás de técnicas de contorno corporal e cirurgias da mama, e isso envolve desde tratamento de ginecomastia, desde tratamento de cirurgias da mama em mulheres, aumento mamário, mastopexia, lipo HD, lipoabdominoplastia HD, enfim. Se você quer saber um pouco mais sobre esse universo, senta aí, curte, compartilha, faz aquilo que só você pode fazer por esse canal e para que essa informação chegue até mais pessoas. Ginecomastia é sobre isso, a gente vai reagir a alguns conteúdos antes e depois aqui de cirurgias realizadas por cirurgiões americanos. Vamos entender e conversar um pouquinho mais sobre isso. Roda a vinheta! Queridos, bora lá. Aqui, alguns casos, na verdade, aqui retirados da ASPS, o site da SPS, a Sociedade Americana de Cirurgia Plástica. E aqui tem alguns antes e depois aqui de cirurgias de ginecomastia. Vamos conversar um pouquinho, ter uma ideia e vocês vão poder tirar mais conclusões sobre essa cirurgia. E até aqui a gente vai avaliar alguns antes para vocês entenderem as diferenças também. Vamos lá aqui nesse primeiro caso de ginecomastia. Bom, aqui vocês conseguem perceber, gente, ginecomastia pode ter excesso de glândula, excesso de gordura, excesso de pele. Então a gente sempre vai avaliar como um todo, né, o que está em excesso aqui. O que a gente observa? Principalmente glândula mamária. Tem um pouquinho de gordura? Tem também um pouquinho de gordura. O que eu não observo a princípio é excesso de pele, tá? É um caso que poderia ser bastante interessante até para uma lipoabdominoplastia, uma lipo HD de tórax aqui para melhorar um pouco esse contorno, exaltar o músculo. Se fosse fazer uma lipo HD, enxertar mais gordura aqui nesse peitoral, mas enfim, vamos focar no tratamento da ginecomastia. É um caso de ginecomastia até relativamente clássico, né? Você vê o botão mamário aqui um pouquinho ressaltado, pode ter relação com o uso de androgênicos, né? Lá, testosterona, enfim. E vamos ver como foi o tratamento desse caso. Provavelmente aqui o cirurgião acabou fazendo um acesso, né? Através do mamilo, pode ter um sorrisinho aqui, ou às vezes até só lipoaspiração, né? Mas certamente aqui teve uma retirada grande de glândula mamária, né? Na ginecomastia. Certamente ele deve estar associado com lipoaspiração para resolver como um todo aqui o polo inferior, um resultado muito bom, tá? Resultado de ginecomastia clássico. Uma coisa interessante aqui, a ginecomastia, ela normalmente expande um pouco a areola, justamente por conta do volume da glândula. Então vocês percebem, depois de tirar da glândula, a areola naturalmente ela reduz de tamanho, tá? Por um efeito natural de retração da pele. Certamente não foi feito nenhuma ressecção de areola ou retirada aqui de parte da areola para reduzir. Simplesmente a retirada da areola faz com que a retirada da glândula, perdão, faz com que a areola reduza de tamanho. Super interessante, não faria nada diferente num caso como esse, muito bem tratado, muito bem resolvido. O que talvez poderia fazer diferente aqui, num caso assim, ó, é uma aqui já dá para ver bem mais claro, né? Esse pólos inferior aqui da ginecomastia e aqui o pós, né? Muito bem tratado, muito bom. O que talvez eu poderia fazer diferente aqui é uma lipo HD, né? Se a gente fosse tratar com uma lipo HD o contorno corporal, eu associaria uma lipo HD aqui no tórax, enxertar um pouco de gordura nesse peitoral, deixaria ele com aspecto um pouquinho mais masculino, né? Vamos aqui a um outro caso, um caso um pouco diferente. Aqui a gente encontra, vamos olhar aqui com atenção, meu povo. Aqui a gente encontra, vou baixar aqui para vocês enxergarem melhor. Aqui vocês encontram excesso de glândula, certamente tem. Um componente de gordura relativamente importante até aqui, tem componente de gordura e um componente importantíssimo de pele. Então vocês notem a diferença, o tanto que ela é evidente de um caso de ginecomastia como esse aqui e no caso de ginecomastia como aquele que a gente estava analisando anteriormente. Nesse caso aqui a gente tem uma complexidade muito maior. Certamente não adiantaria que a gente tratar exclusivamente só
só glândula, como foi tratado no anterior, a gente precisa também tratar a pele. E aí a gente está falando possivelmente de uma cicatriz no sulco desse tórax aqui, certo? Possivelmente a gente teria alguma alteração nessa areola, ou reposicionar ela mais para cima, ou fazer enxerto de areola. A desvantagem do enxerto é uma certa diminuição da sensibilidade, tá? Da areola enxertada, mas pessoalmente não consigo ver uma outra alternativa muito... O que se você só retirar a glândula aqui, ou lipoaspiração, ou mesmo uma retirada manual da glândula, vai sobrar muita pele aqui. Às vezes o paciente não se incomoda, tá? Mas eu pessoalmente teria optado aqui certamente pela retirada de pele. Vamos ver como o cirurgião optou pela solução. Vocês veem, aqui ele não retirou pele, a gente observa ainda certamente ele fez uma lipo e retirou a glândula, né? Deve ter aqui uma incisão, não deve ver muito bem, mas certamente tem uma incisão aqui através desse mamilo. O que acontece? Sem cicatriz, a gente vai ter, sem uma cicatriz nesse sulco, a gente vai ter mais flacidez aqui. Certamente que o que me espantou positivamente é uma excelente retração de pele, até esperaria mais flacidez, tá? Até esperaria mais flacidez, mas eu acho que, assim, pessoalmente, eu ainda ficaria na dúvida. Escreve aí se você teria optado por uma cicatriz, mas com esse abdômen mais plano, ou naturalmente uma situação como essa. Certamente está muito superior ao que estava antes, tá? De fato, teve uma excelente retração de pele só com a lipoaspiração e a retirada manual, porém ainda vai ficar uma certa flacidez aqui. Essa flacidez certamente não vai melhorar, simplesmente no pós-operatório sem alguma outra intervenção. Vamos entender aqui alguns outros casos. Vamos ver o que tem mais caso aqui de ginecomastia. Aqui um outro caso típico de ginecomastia. Aqui um caso de ginecomastia provavelmente idiopático. Aqui não tem, a gente consegue perceber que não tem uma relação aqui muito com o uso de androgênico, né? E uma certa simetria com o uso de anabolizantes, por exemplo. Mas uma ginecomastia provavelmente que veio da puberdade, né? A gente muito comumente chama de idiopática quando a gente não encontra causa aparente, né? Aqui principalmente a esquerda, mais volume, a direita muito pouquinho, né? A direita basicamente talvez nem valeria a pena tratar, mas principalmente focar o tratamento à esquerda aqui. Vamos ver como foi a solução. Uma solução, aqui os buraquinhos da lipoaspiração, eu teria feito lipoaspiração com acesso pela axila, para a gente ter um contorno melhor, tá? Aqui ele fez o acesso por aqui, provavelmente deve ter deixado o dreno também. A incisão, será que tem incisão? Com os pelos aqui a gente não consegue ver, mas é um caso que possivelmente poderia ser tratado só com a lipo. Se às vezes tem uma glândula muito densa, a gente não consegue retirar. Precisa de uma incisãozinha, né, em sorriso aqui embaixo dessa areola. Muito embora, aqui ele utilizou Vaser, uma cirurgia que está ok, está muito bem, não vejo nenhum grande problema. Certo? Nosso último caso, vamos para o nosso último caso em sequência. Vamos escolher aqui um caso interessante também. Um caso já com um pouco de flacidez de pele, certo? Aqui a gente vê na foto em 3/4, tem um pouco de flacidez de pele, porém eu pessoalmente não teria aqui optado por incisão, eu iria só com a lipo e eu só iria com a lipo e com a retirada manual se for necessário. Aqui eu acho que até só a lipoaspiração resolveria bem, dá a impressão de ter mais gordura aqui, né? Mais lipomastia do que ginecomastia efetivamente. Isso a gente observa mais palpando. Quando a gente palpa e sente que está mais duro, provavelmente é mais glândula. Quando a gente sente mais molinho, é mais gordura naturalmente, tá? Então aqui eu faria com uma incisão de lipoaspiração aqui nessa região. Poderia ser uma incisão também por dentro do mamilo, tá? Pra gente compor aqui a retirada da glândula. Então uma incisão por dentro do mamilo, uma incisão na axila, para a gente tratar. Provavelmente o cirurgião não deve ter utilizado outras incisões. Vamos ver como é que foi o tratamento. Aqui vocês percebem, ficou um pouco de flacidez, né? Principalmente nessa região aqui. O que é curiosíssimo, né? Como as peles retraem de forma diferente. Vocês veem naquele, acho que segundo caso, que tinha até mais flacidez, mais flacidez, mais excesso de pele antes, porém um paciente de pele um pouco mais morena, e normalmente pacientes que têm uma pele um pouquinho mais pigmentada tendem a retrair melhor. Aqui retraiu até bem menos do que aquele caso, esperaria mais flacidez naquele, e esse aqui esperaria pouquíssima ou nenhuma, mas ficou alguma pouquinho de flacidez, muito embora também uma excelente melhora, né? Que provavelmente o cirurgião fez alguma incisão nessa areola, não foi só lipoaspiração, né? E deve ter alguma incisão por aqui também de lipoaspiração, mas um resultado que certamente atingiu o seu objetivo. Aí o paciente deve estar já
esteja satisfeito com a cirurgia. Certo, meus queridinhos? Então você que está preocupado aí com ginecomastia, a solução muitas vezes passa por uma retirada por lipoaspiração. É muito comum a gente fazer cirurgia com lipo HD hoje em dia, tá? A gente não separa mais o tratamento da ginecomastia da lipo HD. Na minha rotina, basicamente é quase 95% das cirurgias que a gente faz de ginecomastia são associadas com lipo HD, justamente para a gente compor melhor esse contorno corporal. Mas aqui, cirurgias com excelente resultado, tudo jóia. Escreve aí nos comentários o que você achou, se você tem, se você não tem, e quais as suas dúvidas em relação à ginecomastia. Aguardo vocês nos próximos vídeos. E é óbvio, se você se interessar em realizar algumas dessas cirurgias, clica aqui abaixo na descrição, tem um link de agendamento com a nossa equipe. Falo diretamente com a nossa equipe para saber um pouco mais sobre modalidade de consulta online ou presencial. Aguardo vocês nos próximos vídeos. Valeu!